O Supremo Tribunal Federal adiou o julgamento que ia definir mudanças na taxa de correção monetária do FGTS. Assunto do nosso quadro Pode Perguntar de hoje. Guilherme Nali já aqui com a gente para trazer todos os detalhes, todas as informações. Não é isso, Guilherme? Bom dia para você. Oi, Natália, bom dia para você, bom dia a todos. Um assunto que interessa muita gente, né? E o que está em jogo é saber se a atual taxa referencial pode ser substituída por um outro índice de correção monetária, que seja mais vantajoso para o trabalhador. E olha que o próprio STF já decidiu em outros processos que a atual taxa não reflete a real inflação do país. Com esse adiamento, o Hilário Bock então vai explicar para a gente como fica a situação dos trabalhadores. Os processos estão e vão continuar suspensos enquanto o Supremo Tribunal Federal não der uma decisão definitiva. Mas se tem uma coisa certa nisso tudo, é que a Caixa Econômica Federal está resistindo em pagar as diferenças da correção monetária. Ela insiste em dizer que a TR, que é a taxa referencial, é a taxa certa para corrigir os saldos e os depósitos do Fundo de Garantia. Se nós já temos essa decisão, que os processos estão suspensos, que a Caixa Econômica Federal não vai pagar, então também é certo que quem não cobrar não vai receber. Agora, nós sabemos que estão correndo os prazos de prescrição, os prazos de decadência, o que a gente chama de o direito pode caducar. Então, as pessoas podem tomar a iniciativa de entrar com os processos, porque assim fica assegurado o direito de receber, quer queira o Supremo decida de forma definitiva que isso vai acontecer para todas as pessoas que já entraram com o processo, ou ainda vão entrar, mas o fato é que é aquela situação, né? Se você está com um processo lá, é certo que ele vai ser analisado, uma hora ou outra. O Hilário falou aí sobre a questão judicial, né? E a principal dúvida dentro disso é se o trabalhador deve entrar com o processo individualmente ou se vincular em uma ação coletiva. Ele vai poder escolher o que fazer, hein, Hilário? Conta pra gente. O trabalhador pode sim, ele é senhor do processo. Ele pode escolher fazer um processo coletivo, ele pode procurar, por exemplo, alguns órgãos de classe que estão propondo fazer esta ação também de forma coletiva. Existe uma ação civil pública cujo resultado pode abranger todos os trabalhadores, mas tem aqueles que querem conduzir o processo, tem aqueles que querem acompanhar o processo de perto e por isso querem fazer um processo individualmente. E aí, neste caso, ele pode procurar o Juizado Especial Federal ou até mesmo, que é o mais recomendável, constituir um advogado para que o processo seja encaminhado de forma adequada. Mas existe a possibilidade, sim, de ele fazer essa escolha. No processo coletivo, ele funciona praticamente como uma fase de execução. Quando tiver uma decisão definitiva neste processo coletivo, que é uma ação civil pública, que foi ajuizado pela Defensoria Pública, quando tiver essa decisão, ele vai pegar essa decisão e vai praticamente executar essa decisão. O processo começa praticamente na fase final. Mas tem pessoas, como eu disse, que preferem fazer o processo sozinho e dar o encaminhamento e acompanhar de perto para saber o que está acontecendo. Bom, ficou bem claro, né? O trabalhador tem essas duas opções. Só que muita gente relatou algumas dúvidas de dificuldade de conseguir todos os documentos e aí fazer os cálculos. Então, hein, Hilário, como conseguir essa documentação? A falta de familiaridade com os processos realmente causa esses problemas. As pessoas não estão acostumadas a fazer um processo, uma ação na justiça, e aí então, quando vai fazer pela primeira vez, tem todos esses problemas aí que são relatados pelos trabalhadores. Mas os documentos são simples, olha. Primeiro é o RG e o CPF, que é o documento de identificação do trabalhador. E aí tem que comprovar também onde a pessoa reside, então comprovante de residência, para conta de luz, por exemplo. Aí tem os documentos específicos da ação. Se a pessoa que tem direito ao fundo de garantia é o empregado, é o trabalhador, então tem que ter a carteira de trabalho, né? E quem não tem a carteira de trabalho pode pegar o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, no site oficial da Previdência Social, que é o meu INSS.gov.br. Bom, aí então, ele já provou que ele é trabalhador, já se identificou, e aí ele precisa então provar que ele tem depósito no fundo de garantia. Então precisa do extrato. O extrato pode ser conseguido no site da Caixa Econômica Federal. Como nós estamos tratando de situações do passado, então tem que pegar o extrato completo do fundo de garantia, tá? Não é só o saldo, não, é o extrato completo que está lá no site. Bom, e aí então tem que apresentar o cálculo, né? Do quanto o trabalhador quer receber, que é o valor da causa. Isso ele vai conseguir no site
site da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, que tem lá um aplicativo. Agora, se a pessoa não consegue fazer todos esses procedimentos, é bom que ela peça a ajuda de alguém. Bom, tem uma outra questão que foi muito comentada durante essa semana, é que o STF poderia modular a decisão para estabelecer regras que deveriam ser obedecidas pela Caixa Econômica Federal. O que a gente quer saber é o seguinte, o que é essa tal da modulação? Em processos repetitivos que envolvem muita gente, as decisões causam impactos para o passado, para o presente e para o futuro. E aí, então, precisa ter uma modulação, ou seja, o Supremo Tribunal Federal precisa dizer como vai ser aplicada essa decisão para todas essas situações. E ainda tem a situação de o Supremo Tribunal Federal poder negar tudo, conceder tudo ou conceder parcialmente. Então, são muitas variações e que precisam ser tratadas, precisam ser moduladas, precisam ser especificadas pelo Supremo Tribunal Federal para que não haja dúvida na aplicação da decisão que vai ser dada, quer seja ela negando tudo, concedendo tudo ou concedendo parcialmente. Olá, boa noite. A gente estava assistindo aí esse vídeo da matéria do G1 como abertura dessa live, que muita gente está esperando aí. A gente anunciou durante a semana que faríamos essa live justamente para tirar dúvidas, né? E falar dessa novidade, dessa segunda chance que os trabalhadores e trabalhadoras receberam a partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal adiou a data do julgamento aí da AD 5090, que é essa ação direta de inconstitucionalidade, que vai julgar essa questão da rentabilidade do FGTS, né, no Fundo de Garantia dos Trabalhadores. E eu trouxe hoje aqui para conversar com a gente esse parceiro e que vai nos esclarecer e tirar todas as dúvidas a respeito dessa ação revisional do FGTS, que é algo que a gente precisa, de certa forma, ter uma pressa para fazer, porque essa ação está nas mãos do ministro Barroso, né, como relator da ação, e a qualquer momento ele pode julgar, e quem não entrou com a ação pode ficar de fora, mas quem vai dizer isso com muito mais propriedade são os nossos parceiros, Fernando Vieira e o Gerliano, que já estão aqui, e daqui a pouquinho a gente vai estar, vocês vão estar trazendo perguntas aqui para a gente, e a gente vai estar passando para que eles possam responder. Meu nome é Mr. Freitas, eu sou da Invert.on, e a gente está iniciando essa noite, espero que seja muito proveitosa para todos nós, ok? Então, se estiverem me ouvindo bem, deixa um recadinho aí nos comentários, e agora eu vou passar o microfone para o nosso amigo Fernando Vieira. Está contigo, Fernando. Beleza, Freitas, obrigado aí. Quero agradecer a todo mundo que está online. Me chamo Fernando Vieira, sou presidente do grupo ProConsult, né? E é um tema que eu até tenho que conversar bastante com o Freitas, que é um tema socialmente importante, né? Você imagina quantos brasileiros têm o direito dessa revisão e a grande maioria esmagadora nem sabe o que está acontecendo, né? Então, a nossa informação, nosso objetivo aqui junto com o Freitas é principalmente levar informação para o maior número de pessoas possíveis, né? Porque o trabalhador, né, por si só já tem uma rotina muito dura, luta forte para poder ter um patrimônio, criar suas condições, e às vezes sem saber, né, Freitas, estão perdendo dinheiro, né, por conta desses detalhes. E é um processo que, como foi falado há pouco, iniciou em 2013. Então, imagina só, há praticamente 7 anos estamos falando, pouco mais de 7 anos, na verdade, estamos falando sobre esse processo, e a maioria dos brasileiros não sabem, pois são 7 anos discutindo esse assunto, e a maioria dos brasileiros não sabem. E como agora, né, Freitas, chegou na reta final, passou por todas as instâncias possíveis, já teve uma votação na TR, como já foi comentado, e está faltando só a decisão final do STF, já está mais do que na hora de entrar com esse pedido, com esse processo jurídico para pedir esse recálculo do FGTS. Claro que existem várias perguntas, várias dúvidas sobre o assunto, que a gente vai tentar abordar, todas elas aqui nessa live, e esclarecer de uma vez por todas alguns mitos aí que o pessoal tem até me perguntado bastante, a gente vai tentar esclarecer aqui
nessa live com vocês, tá? Então, quero agradecer a presença de todos, quero que seja muito proveitoso e vamos abrir espaço para todo mundo perguntar daqui a pouco também, caso for uma coisa muito pessoal, muito particular, tá? Show, Fernando. Só lembrando, pessoal, que a gente divulgou, né, essa live e colocou assim, pessoal que trabalhou de 1999 a 2013, que seria esse público interessado, ou seja, trabalhadores que tiveram aí carteira assinada durante esse período. Por quê, né? O Fernando vai dizer depois, mas já adiantando para quem está aqui ou quem está assistindo a live gravada, porque ela ficou gravada ou está gravada aqui, né, nesses canais da Invest.on, que o Partido Solidariedade entrou com a ação na Justiça, solicitando que fosse feito aí esse ajuste, né, do índice, que a TR estava com a defasagem maior do que a inflação. Então, só em 2014, o Partido Solidariedade entrou com essa ação nas instâncias judiciárias, e a partir de 1999 até 2013. Mas quem vem trabalhando, né, Fernando, de 99 até os tempos atuais também podem ser feitos aí os cálculos, porque, de fato, desde 2017 que a TR tá rendendo 0,0% aí, e aí, se já era pouco, agora que é menos ainda, né? Mas vamos ao que interessa. Quem tiver interessado, vai deixando seus comentários aí, deixando suas perguntas. E aí eu recebi, Fernando, aqui durante as nossas publicações, algumas perguntas, né, da internet, e aí eu já gostaria de colocar aqui para que você fosse respondendo. Daqui a pouquinho o Vieira, né, que também é da Invest.on, vai estar aqui junto com a gente e vai estar nesse bate-papo aqui. E eu vou te passar a primeira pergunta. Eu queria que você respondesse para a gente aí essa questão que está na tela, que é o que mais foi perguntado aí durante esses dias. O que é a ação revisional aí de juros do FGTS? Não, bacana. Primeiro vamos explicar, né, do que se trata, como que tudo começou, né? E vamos falar um pouquinho, né, da história aí para a gente poder entender melhor o que se trata essa revisão da FGTS, né? Desde 1991 foi criada e aplicada a taxa referencial, né, que é a TR, para ser corrigido todos os valores monetários da época, para controlar um pouquinho a inflação, que no momento ainda estava muito instável, né? E essa taxa teve uma performance muito boa até 1998, né? Então ela corrigiu próximo e alguns anos até acima da inflação, e assim, né, todo mundo ficou satisfeito. Porém, a partir de 1999, como já teve um controle muito bom da inflação, a inflação já foi mais controlada e começou a baixar um pouquinho os juros, a TR começou a ficar muito abaixo da inflação, né? E desde 1999 até hoje, todos os anos, ela não conseguiu ficar bem próxima à inflação, né? No fechamento anuais, a TR não entregou, e alguns anos, 10 vezes menos que a inflação, né, do ano corrente. Então, por isso que o pedido feito aí em 2013 pelo Partido Solidariedade pede essa revisão de 1999 até os dias, pediu até 2013, que foi no ano que ele abriu o processo, né, é a data que ele podia solicitar, mas por consequência vai ser atualizado até nos dias atuais, tá? Então, desde 1999, nós, brasileiros, trabalhadores que temos nosso dinheiro depositado na caixa, na conta da Caixa Econômica Federal, esse valor é um patrimônio seu, está guardado, é um dinheiro seu, tá? E pela Constituição Federal, o governo tem que garantir a defesa do patrimônio, garantir o seu patrimônio. Como, por exemplo, ninguém pode entrar na sua casa e tomar posse dela, né? O governo tem que garantir seu direito ao patrimônio. Quando eu falo direito ao patrimônio, envolve imóveis, tudo mais, e recurso financeiro, um dinheiro que está em posse da Caixa Econômica Federal. É um patrimônio seu, né? E como está sendo corrigido abaixo da inflação, vocês estão literalmente perdendo dinheiro, e em alguns casos chega a dar 90% de correção de todo o saldo depositado. Então, realmente, de fato, é um valor bem expressivo que esse pedido, né, está fazendo a Justiça, que é revisar todos os valores depositados de 1999, né, por consequência até os dias atuais, que ainda é usada a TR como correção monetária na conta dos trabalhadores, na conta do FGTS. Tá? Então, esse é o primeiro parâmetro para a gente entender o que é TR, de fato, como começou, como tudo surgiu. Já explicamos
que ela corrija abaixo da inflação, né? E por esse motivo nós, brasileiros, estamos perdendo dinheiro. Nada mais justo do que um pedido, né, na justiça para corrigir isso, no mínimo pela inflação, né? E esse pedido está solicitando seja corrigido ou pelo IPCA ou INPC para ficar de uma forma mais justa para todos os brasileiros, tá? Então, respondendo essa primeira pergunta, né, por que essa história, o que é revisão da FGTS? É, de fato, toda essa questão que a gente comentou aqui agora, uma taxa que te corrige seu dinheiro abaixo da inflação. Legal, Fernando. E aí eu agradeço pela resposta e gostaria, né, de deixar claro para quem está assistindo aqui, que a gente vai tentar responder tudo de maneira muito prática, né, sem muita técnica, para facilitar o entendimento e até mesmo fazer com que vocês consigam aí passar adiante as informações que a gente está colocando aqui, que a nossa live aqui é uma aula live e o único intuito dela é informar, é passar para você essa informação de que o quanto antes você tiver essa informação aí na ponta da língua, você precisa entrar com essa ação, ajudar as pessoas que também podem estar fazendo isso, né? E essa é a intenção da nossa live. Agora tem uma outra pergunta aqui, Fernando. Quem é que tem direito a entrar com esse pedido de revisão, ou seja, a entrar com essa ação de revisão aí? Pode falar para a gente. Tem muitas pessoas, né, Fê, que têm me perguntado o seguinte: Fernando, eu trabalhei durante um período, né, mas eu saquei o dinheiro, eu não tenho dinheiro lá hoje, como é que eu faço? Não tenho direito, né? Uma pergunta muito comum. Só para a gente recapitular, esse é um pedido de revisão de correção monetária. Então, não importa se você tem dinheiro hoje na conta. Se teve em algum momento, né, você vai ter direito a essa correção. Ou seja, de forma bem abrangente, todo e qualquer trabalhador, né, que teve dinheiro depositado na sua conta da FGTS tem direito a essa correção, salvo, tá, os trabalhadores públicos que têm o benefício da estabilidade, aí por consequência não consegue essa correção, não vai ter esse benefício dessa correção da FGTS. Então, você já pode ter aposentado, você pode estar desempregado, tá? Você, inclusive, esse direito, gente, olha só, tem que é interessante. Inclusive, para quem já faleceu, tem um direito. Seus herdeiros, obviamente, né, vai entrar com pedido dessa revisão para eles receberem a correção da pessoa que faleceu, trabalhou durante esse período, teve saldo depositado, por se tratar de um patrimônio. Por se tratar de um patrimônio, quando a pessoa falece, seus imóveis passam para os herdeiros, automaticamente, seus recursos financeiros também passam para os herdeiros, tá, pessoal? Seja você trabalhador rural, da rede privada, trabalhador urbano, que a gente acabou de comentar aqui agora, aposentado, pensionista, enfim, né? De forma bem abrangente, basicamente, servidor público que tem estabilidade não tem direito. Os demais, pessoal, todos têm direito, tá? Realmente é um público muito amplo, né, Freitas? Então, tem muitos brasileiros, a gente está falando de aproximadamente 70 milhões de brasileiros com direito a essa revisão, e até hoje, menos de 1% entrou com a ação, um pouco mais de 500 mil trabalhadores entraram com essa ação. Show de bola, cara. Ou seja, muita gente desinformada aí, né? Muito, infelizmente, né? Muito. Então, vamos pedir para que todo mundo compartilhe isso aqui, compartilhe essa informação. Eu sei que assistir uma live gravada, para quem está assistindo agora ao vivo, às vezes, não é legal, tá gravado, passou, porque aquela ideia de que não é ao vivo, né? Mas, sinceramente, eu recomendo que assistam, porque hoje a gente vai realmente tirar todas as dúvidas aqui, e quem já está assistindo essa live aí não sai não. Chama teus amigos aí, porque vem muita coisa, vem muita pergunta pela frente, a gente tem aqui um calhamaço de perguntas, e o Fernando está prontinho para responder aí. Tem mais uma aqui, Fernando. Agora, essa aqui é algo assim, né? As pessoas chegam e falam assim, mas isso é uma causa ganha? Ou seja, eu vou entrar com essa ação e ponto, vou ganhar com certeza? Me responde sobre isso aí, como é que é? O brasileiro tem essa necessidade de fazer algo quando tem certeza, né? É até cultural. E muitos clientes têm perguntado para a gente, Fernando, eu vou entrar e é certeza que eu vou ganhar, quando que eu vou receber? Né? Já começa aquela ansiedade toda. Pessoal, vamos lá. É um processo que está andando desde 2013, ainda não foi julgado pelo STF, tá? Pode ser julgado a qualquer momento. Não se trata de uma causa ganha, não existe jurisprudência já nesse assunto da FGTS. Porém,
O porquê que nós estamos gastando tanto tempo e energia para informar o maior número de pessoas possíveis? Porque existe uma grande possibilidade de êxito, tá? Nessa causa, por alguns motivos, tá? Teve já alguns casos julgados sobre a aplicação da TR, tá? Por exemplo, os precatórios do governo já não são mais corrigidos pela TR, as dívidas trabalhistas já não são mais corrigidas pela TR. Obviamente, quando chega na hora do trabalhador ter o seu valor corrigido, acredita-se, né, pela lógica e pela hombridade do pessoal do STF, que vai sim manter correção. A grande expectativa, a grande dúvida, não é nem muito se vai dar certo, apesar de não ter garantia, né, porque não foi julgado, mas a perspectiva é muito grande. A dúvida é, né, Freitas, quando que eu posso até, inclusive, entrar com esse processo? Tem causa-ganha? Minha humilde opinião, tá, pessoal? Eu acredito que de 85% de êxito nessa causa, para quem já, né, obviamente, tem entrado com o processo para garantir seus direitos. Minha humilde opinião. Lógico que a gente tem que guardar o julgamento do STF para ter uma resposta absolutiva aí. Show. Ou seja, já até respondeu essa aí, essa era uma pergunta que também a gente tem aqui, então você já nos deu, ou seja, eu posso entrar com essa ação pelo menos até um dia antes dela ser julgada pelo ministro, colocado na pauta aí pelo ministro Barroso, que é o relator da ADI 5090, né, que é essa ação que é a original, que foi ali a que deu, né, início a tudo isso, que é a ação do Partido Solidariedade. Então, Fernando, eu vou para a próxima aqui, tá? E por enquanto, pessoal, vão mandando perguntas aí que a gente vai responder tudo que tiver, ok? Eu tenho mais uma pergunta para ti aqui, que é: quanto tempo de carteira assinada o trabalhador tem que ter para ter direito a entrar com essa ação? Me explica aí. Essa é realmente uma pergunta muito comum, né? O pessoal pergunta, pô, Fernando, tem que ter quanto tempo de carteira assinada para passar a ter direito? Só para a gente poder relembrar. Se trata de um processo, né, de revisão, de correção monetária. Se você trabalhou, por exemplo, 6 meses de carteira assinada e recolheu o FGTS durante todo esse período, você tem direito. A questão é, em que momento começa a valer a pena, né, entrar com esse processo? Respondendo a pergunta, né, qualquer período trabalhado e recolhido que ficou depositado na conta FGTS tem direito. Complementando a resposta. Quando a gente começa a fazer cálculo, tem alguns cenários. O que deixa grandiosa a ação? Quanto tempo o seu dinheiro ficou nessa conta do FGTS? Tem cliente, por exemplo, que fala o seguinte, vamos simular uma situação aqui. Fernando, eu trabalhei apenas o ano de 2000 inteiro, né, com um salário mínimo, e fui empreender. A partir de 2001, abri minha escola, meu espetinho, não registrei mais carteira, porém, eu não saquei o meu dinheiro de 2000 até hoje. Então, é um ano de contribuição corrigido 22 vezes, 22 anos. Inclusive, essa pessoa já deve ter um valor razoável para poder receber. Porém, se essa pessoa trabalhou um ano de 2000 e no final sacou o dinheiro e não trabalhou mais, já não vale muito a pena, porque é muito pouco prazo de correção. Sugestão minha, tá, pessoal? Se você tem pelo menos de 3 a 4 anos trabalhados, né, já começa a ter um valor, né, razoável para poder receber, que seja R$1.000, R$2.000, mas já é um dinheiro seu, né, que você pode recuperar ele, já é bem-vindo. Quem trabalhou um período acima disso, já não precisa nem fazer conta, que já vale a pena a correção, tá? Então, fica até uma linha de raciocínio para o pessoal entender se vale a pena ou não, mas por via das dúvidas, procure o seu advogado, né, o seu parceiro aí, para poder te ajudar nesse entendimento, para te esclarecer, vamos entrar com um processo ou não, né? Show. Pessoal, só lembrando que a gente está transmitindo aqui pela página do Facebook, né, da Invest.on, e também pelo YouTube, pelo canal do YouTube. Então, vão compartilhando aí para as pessoas que ainda não receberam o link, e vamos ajudar aqui a galera nos comentários, que tem muita dúvida que é sua, que também pode ser de outra pessoa. Então, vai mandando essas perguntas aí para a gente. Eu tenho mais um aqui que é o seguinte: o cara perguntou o seguinte: concursado
pode entrar com essa ação ou tem alguma restrição com relação a isso? Porque ele tem estabilidade, pode perder o emprego, como é que funciona isso aí? Para quem é funcionário público, concursado, que tem essa estabilidade, ele não é regido pela CLT, né? Então, obviamente, por consequência de ter essa estabilidade, ele não tem direito a essa correção. Infelizmente, tá, pessoal? A gente já tem recebido aqui vários clientes, funcionários públicos concursados, que quando a gente dá a triste notícia que não consegue fazer a revisão, eles ficam até um pouco chateados. Mas, né, tem a sua estabilidade garantida pelo governo, por consequência. Até porque o concursado ele não recolhe FGTS, né? Então Isso, exatamente. Que dá ele recolhe os seus impostos da Previdência e tudo mais, né? Para poder aposentar, né? Muito bem. Mais uma pergunta aqui para gente, que essa é a pergunta que não quer calar. Quando e quanto eu vou receber? Ou seja, até destes aí um spoiler aí com relação a quem trabalhou aí durante um ano só, de carteira assinada e tal. Mas fala para a gente, existe uma média, tipo, eu trabalhei durante 5 anos. A gente consegue ter uma estimativa disso? Porque essa informação é a que eles mais querem saber, Fernando. Porque quando se trata de botar dinheiro no bolso, todo mundo tem interesse, né? Então fala para a gente. Exatamente, fica com bastante interesse, até ansioso, né? Se deixar, faz até conta antecipada daquilo que vai receber. Até compra logo, né? Para pagar com a grana que vai receber. Quando eu receber o FGTS, eu te pago, tá? Vamos lá. Deixa as brincadeiras de lado. A primeira pergunta, quando eu vou receber, né? Lembrando, né, como a gente comentou aqui há pouco, a decisão foi postergada, porém não foi remarcada. Pode acontecer em agosto, setembro, dezembro, ou pode acontecer ano que vem, né? Acredita-se que vai acontecer o quanto antes, né? Que é de interesse do governo resolver isso o quanto antes, né? Mas não tem uma data pré-determinada. Podemos imaginar o seguinte, a partir do momento que for julgado, vamos simular que seja setembro, um exemplo, tá? Acredito-se que, como eu já um direito, uma causa ganha, já vai entrar com programação de pagamento. Minha humilde opinião, claro, que vai depender do retorno do STF. Após julgado, eu acredito que no máximo em um ano já deve começar os pagamentos já para quem tem direito, vai ser depositado, na verdade, na conta de FGTS de vocês, para poder receber. Mas respondendo de forma mais objetiva ainda, não tem data, não tem prazo para você receber. Tá? A segunda pergunta dentro dela é quanto vou receber, né? Para vocês entenderem, pessoal, se trata de um cálculo minucioso. Tá? A correção do saldo da FGTS, ela acontece mensalmente e de forma composta. Tá? Então, se você tem um exemplo, R$1.000 depositados em janeiro de 2020, no mês seguinte, você vai ter uma correção monetária, que até no seu extrato vai ter escrito lá, crédito JAN, de forma abreviada, que é o quê? Juros de atualização monetária. Tá? Então, essa correção ela vai acontecer de maneira mensal, composta, né? Então, não consigo, você fala, Fernando, eu tenho um ano de carteira de trabalho assinada a um salário mínimo, né? Depende de alguns fatores para poder te responder. Mas, o que eu quero te sugerir? Uma base de cálculo bem simples, tá? Quem trabalhou esse período, de 99 a 2013, não estou nem considerando o montante todo, com um salário mínimo, deve ter uma correção próxima de 9 a 10 mil reais, tá? Só para a gente ter uma noção. Pô, Fernando, então se eu trabalhei com 2 salários mínimos durante esse período e eu não saquei, eu vou ter mais ou menos perto de algo de 18, 20 mil reais? Mais ou menos isso. Mas tem umas particularidades. Eu trabalhei, por exemplo, de 99 a 2013, um emprego por ano, e na virada do ano eu saí e sacava. Automaticamente não vai complementar os 10 mil reais, vai ser menos, porque a correção não foi composta. Tá? Então, de fato, a gente precisa fazer um cálculo bem trabalhoso para te passar uma informação concreta. Tá? Realmente é difícil fazer de cabeça. Mas já te adianto que tem um bom valor para ser recebido, com certeza. Freitas, que está no mudo, tá? Seu microfone. Perdão, é que eu estava falando só por leitura labial agora. Tá. Deixa eu te falar. É que tem uma dúvida que eu tenho notado muito isso, que é o seguinte. O camarada trabalha numa determinada empresa e ele tem lá, em hipótese, né, 10 anos de trabalho. Só que ele não quer
tem medo de entrar com essa ação porque pode mexer lá com o emprego dele, com o patrão dele, se essa ação vai prejudicar a empresa de alguma maneira. Me explica para a gente como que funciona isso aí, se isso vai implicar em alguma coisa para o patrão desse trabalhador. Não, bacana. Essa é uma pergunta, na verdade, pessoal, bem inteligente, porque eu até gosto quando me fazem essa pergunta, porque a pessoa não quer prejudicar o seu patrão. Poxa, o cara me deu um emprego, eu vou prejudicar ele, né? Eu acho até legal quando escuta essa pergunta, para te falar a verdade. Não, respondendo, não vai prejudicar o seu patrão, porque ele fez o dever dele, que foi recolher o imposto, recolher o FGTS, pôs na conta, a parte dele está feita, tá ok. O que nós vamos fazer é o pedido de correção monetária contra a Caixa Econômica Federal, que ela sim ficou de posse do seu dinheiro durante esse período e não corrigiu de maneira satisfatória, o mínimo satisfatório, na verdade. Então, seus patrões podem ficar tranquilos. Inclusive, Freitas, nós estamos conversando com alguns empresários que eles estão abrindo as portas da empresa para nós, fazendo uma palestra, uma reunião, né, de forma informativa para eles, para poder mostrar que eles têm o direito, né, que procurem, né, um escritório de advocacia, que você já tem advogado, enfim, para poder ajudar nesse cálculo, na entrada desse processo. Então, sim, não, respondendo a pergunta, os empresários não são prejudicados com esse processo, não, de forma alguma, tá? Beleza, obrigado, Fernando. E agora, tem mais uma perguntinha aqui, que é o seguinte, até deu na matéria aí que a gente colocou no início da live, né, o camarada que estava falando na matéria aí, o Honório, né, falou sobre a documentação ali que o trabalhador precisa reunir para poder dar entrada. Mas fala para a gente aí com mais detalhes, o que é preciso para dar entrada nessa ação revisional. Certo, pessoal. Na verdade, é uma documentação bem simples, tá? Vamos lá. Eu preciso ter o CPF e o RG do trabalhador para identificar ele. Eu preciso receber o comprovante de residência, né, para mostrar onde que ele está residindo, enfim, para incluir no processo. E agora vem os documentos específicos, que são a carteira de trabalho, para a gente poder pegar a informação do PIS e olhar toda essa parte de contribuição e, por consequência também, todo o extrato do FGTS, tá? Tem algumas maneiras. Na verdade, o mais complicado, apesar de ser relativamente simples, é o extrato do FGTS. Pessoal, existem basicamente 3 maneiras de a gente conseguir esse extrato, tá? Primeiro, que eu sugiro, é o aplicativo do FGTS, que é bem simples de usar. Você faz seu cadastro, responde as perguntas, entra na aba Meu FGTS e já tem todos os extratos, você vai gerar PDF e já resolve. A segunda forma é pelo site da Caixa Econômica Federal, né? Você consegue fazer seu cadastro da mesma forma do aplicativo e gerar de forma simples o extrato do FGTS. E a terceira maneira, para quem às vezes não tem e-mail, já cadastrou e perdeu a senha do e-mail, mudou o telefone, não consegue recuperar a senha, aí sobra a terceira opção, que é ir a uma agência da Caixa Econômica Federal e solicitar o extrato de FGTS. Complementando essa última opção, tá, Freitas? Em alguns casos, está tendo um pouco de resistência para poder entregar o extrato de FGTS, tá, pessoal? Mas só para adiantar para vocês, a súmula 567 exige e garante ao trabalhador que ele pode ir numa agência da Caixa Econômica Federal, que eles são obrigados a te entregar o extrato de FGTS, tá? Por algum motivo, se falar que o sistema está fora de ar, qualquer motivo que seja, às vezes realmente está, não tem problema, volte no dia seguinte, né, e solicite novamente o extrato do FGTS e, dependendo da situação, até fala, não, meu advogado pediu para retirar realmente o extrato, que estou precisando, né, de fato, preciso dele, tá? Então, prontamente a Caixa deve entregar para vocês esse extrato do FGTS para a gente poder entrar com a ação. Eu até diria o seguinte, sabe, Fernando, como hoje, por conta da pandemia, as agências da Caixa Econômica, elas estão, assim, insuportáveis, né? Já não era lá essas Coca-Cola toda, e agora, com a pandemia, você vê filas intermináveis ali, um quarteirão inteiro de filas para as pessoas tentarem regularizar a questão do auxílio emergencial e outras demandas, né? Então, não é muito fácil. A outra questão é que, realmente, eu tenho notado isso, as pessoas chegarem falando, consegui ser atendido lá, mas falaram que não consegue, que o sistema não está liberando o extrato e tal, apresentando essa resistência porque, de fato, quem mais tem interesse em que as pessoas não entrem com essa ação é a Caixa Econômica Federal, porque, de fato, a ação é contra ela, né? Então, a sugestão seria
baixar o aplicativo ou entrar pelo site, porque, pelo que eu entendi, não é nada muito complexo. Eu até baixei aqui para fazer um teste, muito simples mesmo. Você põe lá os seus dados, ele pede lá a data de nascimento, o nome da mãe, pede para tirar uma foto, fazer uma selfie. Então, algo muito prático. E hoje em dia, né, todo mundo tem um celular na mão aí, consegue abrir conta em vários bancos digitais aí que a gente tem pelo Brasil. Acho que o processo não é tão complicado. Então, acredito que a sugestão seria mesmo fazer a baixa desse aplicativo e tirar o extrato, já ter esse extrato através do aplicativo, né? Exatamente. Uma outra questão, Fernando, é que é o seguinte: se o camarada quiser entrar com esse pedido, né? O meu advogado chegou e me cobrou uma grana muito alta aí, eu preciso entrar com esse pedido, mas eu não tenho condições de pagar esse advogado. Como é que ele tem que fazer para se virar? Porque aí, de repente, o advogado cobrou R$2.000, R$1.000 para ele aí, porque o advogado, para se mexer, né, precisa sempre estar pedindo ali um valor de contrato. Como é que ele tem que fazer? Ele consegue se virar sozinho, ele mesmo pode resolver essa questão aí ou não? Exatamente. Como a gente está falando de um processo que, na maioria das vezes, vai dar um valor até 60 salários mínimos, na grande maioria das vezes, nós entramos no juizado especial, tá? Então, por ser um juizado especial, você mesmo, cidadão, consegue dar entrada no seu pedido. Claro, você tem que organizar toda a documentação, todos os pedidos, a procuração, a base de cálculo tem que estar 100% correta, né? Porque senão você corre o risco de ser excluído o seu pedido por uma base de cálculo exagerada, errada, uma documentação errada, né, pessoal? Sim. Tem uma segunda opção, que é a Defensoria Pública. Você pode solicitar apoio, porém você vai fazer um cadastro, vai ser avaliado de fato se precisa ter um advogado à sua disposição e você não tem condição nenhuma de pagar um advogado. E olha só que interessante, viu, Freitas? Tem vários advogados que estão fazendo esse movimento com valor simbólico para poder entrar, para ajudar a população de fato. Esse é o momento social, tá, pessoal? Tem advogados que, em vez de cobrar por R$1.000, cobram 800, 500, 300, 400, 600. Aí já começa a ficar palpável para a pessoa, né? Que às vezes não é autodidata, não consegue pegar e fazer sozinho, né? Que a gente entende isso. Então, temos advogados que estão mobilizando para fazer isso num valor simbólico, né? Para poder ajudar a população. E lá no êxito, eles pegam no horário deles, né? Que eu acho até bacana essa posição dos colegas de trabalho. Legal, bem legal. Eu não recomendaria, sabe? 10 anos de trabalho ali, 20 anos de trabalho, eu mesmo perder meu tempo lá para fazer uma... E arriscar, né, cara? Às vezes até perder o dinheiro porque fez uma coisa errada. Porque faltou uma coisinha ali, vai findar o barato saindo mais caro, né? Exatamente. Mas é isso. Como estás falando, tem muita gente que está se prontificando para ajudar e eu acredito que o quanto a gente puder também ajudar aqui, informando e tirando dúvidas, vocês podem... tá assistindo essa live aqui, gravada? Deixa a pergunta, deixa o comentário aí na página, que a gente vai responder, a gente vai entrar em contato, tá? Ou então entre em contato nesses 2 números de WhatsApp aí, que a gente também vai te atender, vai te dar a atenção devida. Mas não deixem de entrar com essa ação, né, Fernando? Porque o prazo está chegando ali, está expirando, provavelmente a gente não deve ultrapassar agosto, talvez no máximo até setembro aí, e quanto antes a pessoa tiver essa consciência e puder entrar com esse pedido, mais são as chances dela receber essa graninha que está fazendo falta para todo mundo no Brasil aí, né, Fernando, nesse momento de crise, né? Exatamente, sem dúvida nenhuma. Eu até recebi uma mensagem aqui agora, uma dúvida, tá? Vou ler essa dúvida aqui, pode ser dúvida de algumas pessoas, vou aproveitar, tá? Fernando, o meu marido faleceu há aproximadamente 6 meses, né? E eu vi você comentando no início da live que até mesmo quem faleceu, os herdeiros podem solicitar. Porém, eu tinha uma estabilidade, né, com meu ex-companheiro, e eu posso solicitar essa revisão também? Pergunta, às vezes até dúvida comum de algumas pessoas, vamos entender esse caso, tá? Para a gente poder passar um direito para herdeiros, você tem que comprovar, né, documentalmente que você era, de fato, a herdeira ali dessa pessoa.
Às vezes uma união estável, teve uma cliente essa semana, inclusive, aproveitando a pergunta, ela falou que tinha união estável com o ex-marido, que faleceu há mais ou menos 1 ano, e queria fazer a solicitação. Quando eu fui pedir para ela documentação de casal, de união estável, cartório e tudo mais, ela não tinha nada. Ela só tinha uma compra de uma casa, que ela colocou o nome dos dois, como união estável, e ela queria apresentar esse documento da casa. Então, pessoal, isso não serve, tá, para comprovar que você é herdeira da pessoa. Você tem que ter ou uma certidão de casamento, aí, logicamente, você apresenta de óbito, a sua de viúva ou viúvo, né? Para poder provar que você é herdeiro dessa pessoa, quando a gente fala de cônjuge, né? Caso contrário, se não tiver uma documentação completa, eu não consigo provar na justiça que você era, de fato, você é esse herdeiro que pode solicitar isso. Então, infelizmente, para essa cliente minha, ela não pôde entrar com o processo por falta de documentação. Tá bom, pessoal? Importante. Fernando, tem uma pessoa que perguntou aqui, que falou aqui nos comentários, que foi o Alexander. Ele está falando o seguinte, espera que eu vou jogar o comentário dele aqui na tela. Ele está dizendo que o app também está difícil de baixar. O que a gente pode fazer para ajudar o Alexander aí? Alessandra, vamos lá. Teve alguns clientes nossos aqui que vem fazer o cadastro junto ao escritório com a gente, né? E fica aparecendo indisponível, né? A gente tenta fazer o cadastro, mostra indisponível. Normalmente, em alguns casos, quando eu peguei o celular, às vezes, da esposa, ou às vezes até em alguns casos usei o meu próprio celular, eu já consegui fazer o cadastro, né? Pode ser que seja, às vezes, algum problema de conexão, às vezes demora a gerar o protocolo e aí mostra que está disponível, né? Pode ser, não estou garantido que né? Mas na maioria esmagadora dos casos, a gente consegue fazer o cadastro normal, tá? Principalmente de quem nunca fez o cadastro. Pode ser que você tenha feito o cadastro no passado, tenha esquecido a senha, não consegue recuperar a senha, atualizar a senha, aí fica um pouco complicado, né? Mas, né, salvo essas 2 exceções, se tiver tendo dificuldade, eu sugiro, às vezes, inclusive, já tentar tirar esse extrato junto com o advogado, né? Ele vai conseguir te auxiliar para fazer o aplicativo, que seja no site da casa, da Caixa, para poder tirar esse extrato, ou se de todavia não conseguir pelo aplicativo de forma alguma, e te orientar a ir na Caixa Econômica Federal e solicitar esse extrato. Resumindo, tem como tirar de um jeito ou de outro, conseguimos tirar esse extrato da FGTS, tá? Não pode, em momento nenhum, deixar de abrir o processo porque a Caixa não quis o fornecer no dia. Eu estou muito corrido, não tenho tempo, né? Às vezes você pode estar perdendo 5, 10, 15, 20 mil, 30, 50 mil reais, por às vezes você tirar ali 1 ou 2 horas para poder resolver essa questão do extrato. Então, vale a pena fazer um esforço para poder resolver isso aí. Obrigado, viu, Fernando? Olha, só para esclarecer aqui para quem está chegando agora, porque tem muita gente que não estava no começo da live, que agora está participando, a gente está fazendo aqui uma aula live grátis a respeito da ação revisional do FGTS, que é uma ação para solicitar ali a reparação, a correção, né, dos juros que incide sobre esse recurso que fica na Caixa Econômica Federal e que, desde 1999, está sendo incidindo aí a TR, mais 3%, que está muito abaixo da inflação, acabou sendo objeto de uma ação do Partido Solidariedade, que entrou em 2014 com essa ação. Então, quem está sendo avaliado agora através da ADI 5090, quem tiver curiosidade, quem achar que nós não conseguimos esclarecer tudo aqui, vai lá no Google, digita ADI 5090, essa ação está disponível para quem quiser assistir, para quem quiser ver, inclusive a movimentação dela. Todo santo dia tem uma movimentaçãozinha, foi para ali, foi para ali, foi ali. Ou seja, você consegue acompanhar como está o andamento disso e que agora, nos próximos dias, deve ir para a pauta de novo do Supremo e que vai ser colocada aí para ser votada. E a hora que ela for votada, vai gerar aí um rebuliço no Brasil todo com relação a esse recálculo do FGTS, e quem trabalhou nesse período de 1999 para cá pode entrar com ação revisional solicitando que seja feito ali um novo cálculo e receber aí um valor que é de direito, né? E aí a gente colocou aqui algumas perguntas: o que é essa ação, quem é que tem direito. Se você começou a assistir a live agora,
espera um pouquinho aí, espera terminar, você vai lá no começo que a gente, e volta, assiste do começo que a gente já respondeu aqui. O que é essa ação, quem tem direito, se é uma causa ganha, até quando você pode ganhar, quanto tempo de carteira de trabalho você tem que ter para poder entrar com essa ação, se concursado, você que é concursado do Estado ou do governo federal ou do município, se você pode entrar também com esse pedido, quanto você vai receber, o que você precisa ter de documento, e, enfim, do que você precisa para entrar com essa ação. Então, todas essas perguntas a gente trouxe aqui, mais algumas que algumas pessoas perguntaram, e estão disponíveis aqui na live. Então, terminou de assistir? Ah, eu comecei agora a live? Espera aí que no início você consegue assistir do começo de novo, porque quando a live termina, ela fica gravada aqui nos nossos canais. Então, a gente está aqui, tem mais algumas perguntas aqui no pessoal que está assistindo, Fernando. Deixa eu ver o que eles estão falando aqui para a gente. Você escreveu, né? Isso, eu encaminhei uma pergunta até do William Silva, né? Pediu que não conseguiu digitar Mandar, lá. né? Pediu. Então, não é melhor eu entrar depois da decisão da STF? Fala pra gente, Fernando, o que você fala aí sobre isso? Vamos analisar a situação, tá? Pode entrar depois do julgamento? Pode, sem problema. Pergunta do William Silva, tá, gente? Ele está perguntando se é melhor entrar só depois que o Supremo julgar a ação e tal. Fala aí, Fernando, desculpa te interromper. O pessoal me pergunta muito, pô, Fernando, já que vai julgar, então vou aguardar julgar, se der certo eu entro, né? Não tem problema, é uma opção sua, né? O que eu vou sugerir de entrar antes por um seguinte motivo. Se o STF não tem apenas a opção de julgar, até como procedente, manter ela, julgar como constitucional ou inconstitucional. Ele só não tem essas duas opções, ele tem uma terceira opção, que é considerar inconstitucional, sugerir que seja aplicada uma outra taxa e modular a aplicação dessa decisão. O que significa modular? Daqui a pouco eles podem opinar pelo, olha, vamos trocar a taxa, porém, só vai corrigir todo esse período de 99 para cá, né? Só quem já entrou com pedido. Quem não entrou com pedido ainda pode corrigir 15 anos, 10 anos, 5 anos, 2 anos. Eles podem modular a decisão deles, tá? Lógico que eles vão se embasar por isso, né, para poder modular essa decisão, mas, né, eu sugiro você não correr o risco. Agora, se você tem só os últimos 3, 4, 5 anos trabalhados, aí tudo bem, pode aguardar. De toda forma, não vai mudar nada para você. Agora, se tem mais período trabalhado, eu sugiro você não arriscar esperar a decisão dele. Eu sugiro você entrar e pedir essa revisão agora, até porque, como eu falei, a maioria, muitos advogados estão cobrando um valor irrisório para entrar. Então, não justifica aguardar, né, Freitas, o julgamento e correr o risco de perder tanto dinheiro. Né? Perfeito, Fernando. Olha só, tem mais uma pergunta aqui da Thaís, a Thaís Lorena Oliveira, né? Ela falou assim, quem entrar agora recebe mais rápido? Isso, na verdade, quem entrar agora, quem entrou por 2014, 2015, o recebimento não vai depender de quando você entrou com o processo, vai depender da programação da Caixa Econômica Federal. Né? Pode ser que ela programe isso pela decisão da STF, por idade, vão pagar os mais idosos primeiro, um exemplo, aí vai priorizar pagamento. Ou o STF pode falar, você tem, por exemplo, 12 meses para fazer a restituição de todo o público que entrou com o processo. Depende de uma decisão do STF, não consigo te garantir, mas a ordem de entrada do processo não vai ser determinante para quem, né, for receber no futuro. Vai depender de alguns outros fatores, tá? Fernando, muito obrigado, cara. A gente já está aí com quase 1 hora de live e a gente se propôs a fazer 45 minutos, porque era uma aula e uma aula não pode passar de 45 minutos, né? É verdade. Então, a gente está excedendo um pouquinho do tempo, mas essa live vai ficar gravada aqui, tanto no YouTube quanto no Facebook. Quem quiser assistir e compartilhar com seus amigos, outras pessoas, façam isso, porque é uma aula realmente e a gente tem a gente tem o interesse de informar, né, a todas as pessoas que estão precisando e não sabem que, de fato, podem estar sendo ajudadas aí nesse momento tão difícil de pandemia e que tem essa opção aí de entrar com essa ação revisional. Fernando, eu te agradeço por demais, tá? Essa parceria de estar aqui junto com a gente da Invest.on. O Vieira está aqui na sala,
mas a gente vai precisar encerrar, então a gente vai marcar uma nova live para a gente fazer, e aí a gente vai participar com outras perguntas também, porque eu já começo a receber aqui no meu celular as pessoas perguntando que perderam no início, mas a live fica gravada. Eu quero que vocês informem aí as pessoas, principalmente aquelas pessoas que vocês gostam, porque, de fato, essa é uma informação de utilidade pública e que vai ajudar muita gente, né? A gente deixou tudo muito claro aqui, eu acredito que todas as perguntas foram muito bem respondidas pelo Fernando, né? E a gente está aqui para isso mesmo, beleza? Se está assistindo gravada, você que está assistindo gravada agora essa live, deixa um comentário aí na página, que a gente vai responder, tá? A gente vai responder, o Fernando está disposto aí a ajudar todo mundo, e eu também, e a gente vai dar esse feedback para vocês. Eu gostaria de pedir, Fernando, as suas considerações finais, né? E aí a gente vai já para o encerramento da nossa live. Perfeito. Quero agradecer o seu convite, tá, Freitas, para a gente poder fazer essa live. Agradecer a Invest.on, né, com esse objetivo de informar o maior número de pessoas possível. Como esse é um objetivo nosso, eu quero estender esse pedido para vocês, tá? Imagine quantas pessoas próximas de vocês, pais, tios, amigos, próximos, irmãos, enfim, que não têm, que têm esse direito e às vezes por um pequeno deslize de falta de informação pode perder um bom dinheiro que é direito seu, né? Então, eu sugiro que compartilhe o máximo possível essa live, informações. Nos colocamos à disposição para esclarecer mais dúvidas quando for necessário, né? E, por favor, pessoal, realmente leve essa informação para o maior número de pessoas possíveis. Você vai estar ajudando uma pessoa muito próxima, né, a recuperar um valor que, de fato, ela perdeu ao longo dos anos. Então, nada mais justo que levar essa informação para o maior número de pessoas possíveis. Quero agradecer novamente o convite aqui, agradecer a presença de todos. E certamente vamos marcar outras lives para tirar mais dúvidas, alguma dúvida mais específica, para ficar cada vez mais claro para todo mundo, tá, pessoal? Beleza, Fernando. Muito obrigado mesmo, cara. A gente agradece de coração aí e vamos para frente. Acredito que assim que a gente conseguir um horáriozinho na sua agenda aí, a gente remarca uma próxima aula live e à medida que as perguntas vão chegando aqui, eu vou te acionando aí para que a gente possa tá fazendo isso aí. Tá, beleza? Obrigado, boa noite para você e boa noite para todo mundo que está aí, que ficou com a gente até o final. Obrigado, Felipe. Boa noite, pessoal. Tudo de bom. Abraço.